Olá pessoal, tudo bem? Esse vídeo aqui para a gente dar continuidade no nosso estudo de controle de constitucionalidade, adentrando agora no controle do tipo concentrado. Já vou trazer a tela aqui para vocês. Bom, eu fiz mais uns slides, trouxe de volta, né, uns slides para a gente retomar, fazer um contexto, né, do controle de constitucionalidade, o controle difuso, para a gente adentrar no concentrado propriamente dito. Então, nós vimos o controle de constitucionalidade como algo que tem fundamento na supremacia da Constituição e que busca garantir a supremacia da Constituição, né? Se nós temos uma Constituição rígida, significa que nós temos um texto normativo, que é o texto constitucional, que está no ápice desse ordenamento jurídico, que regulamenta esse Estado, regulamenta todo esse ordenamento jurídico e tudo que está abaixo dela precisa estar de acordo com ela, justamente para que ela mantenha essa posição de supremacia. E o que nós temos na Constituição, né, as normas constitucionais, elas têm tanto um conteúdo, né, constitucional, que portanto, tem também uma supremacia com relação às demais matérias, né, com relação às normas que não traduzem esse conteúdo constitucional, e nós temos aquelas normas que são formalmente constitucionais, né, foram positivadas na Constituição. E vimos que é pressuposto para eu fazer um controle de constitucionalidade que eu esteja dentro de um ordenamento jurídico, que eu esteja no contexto de um ordenamento jurídico que possua uma Constituição rígida e que, portanto, ela é mais do que materialmente superior às demais normas, ela é formalmente superior às demais normas. Então, todas as demais normas lhe devem, né, observância e concordância, porque retiram o fundamento de validade da Constituição. Estudamos que o nosso parâmetro de constitucionalidade vai ser o texto vigente da Constituição, portanto, são as normas constitucionais originárias postas pelo PCO, com as emendas, né, vigentes até hoje, os princípios implícitos, né, os princípios que decorrem deste texto vigente, e os tratados internacionais de direitos humanos que tenham sido incorporados através do procedimento previsto no artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição, porque a própria Constituição equipara, né, essas normas internacionais com este conteúdo especificamente, equipara a uma emenda constitucional, portanto, equipara a uma norma constitucional. Então, também, eu posso confrontar a legislação infraconstitucional com esse conjunto de normas aqui, que formam, então, o nosso parâmetro de constitucionalidade. Vimos que pode ter inconstitucionalidade por ação, ou seja, quando o poder público emite, né, uma lei ou um ato normativo contrário à Constituição, ele ele age de forma contrária à Constituição, mas o poder público também pode ser inconstitucional, estar inconstitucional pela omissão, por deixar de fazer algo que a Constituição exige que ele faça, né? E esse deixar de fazer retira, né, restringe a parcela de direitos dos cidadãos e isso pode gerar uma situação inconstitucional que também é passível de controle. Vimos que o controle pode se dar do ponto de vista formal ou material, ou seja, do ponto de vista do procedimento, né, o procedimento legislativo necessário para a elaboração de uma norma infraconstitucional válida, vigente e eficaz e constitucional, e também a necessidade de observância com o conteúdo, essa observância material.
Então, as leis infraconstitucionais que retiram o fundamento de validade direto da Constituição, aquelas espécies normativas lá do artigo 59 da Constituição, que nós estudamos em Constitucional 2, estudamos junto com o processo legislativo. Então, todas as normas infraconstitucionais, as leis infraconstitucionais, elas precisam estar de acordo, elas precisam seguir o procedimento, né? Elas precisam ser elaboradas através de um procedimento válido, que segue, que observa todas as regulamentações, todos os princípios constitucionais, e o conteúdo dessas normas infraconstitucionais também tem que ser um conteúdo que está de acordo com o conteúdo constitucional vigente. Vimos que quanto ao momento, né, o controle pode ser prévio, né, ele pode ser preventivo, ou seja, antes dessa norma adentrar no ordenamento jurídico, né, no momento em que essa norma, que essa lei ainda está em processo de deliberação ou de elaboração. Então, eu evito que adentre no ordenamento jurídico algo que seja inconstitucional, ou porque o procedimento foi viciado, ou porque o seu conteúdo, eu já observo que o seu conteúdo não está de acordo com a Constituição, mas também se faz necessário sempre um controle posterior, um controle repressivo, ou seja, aquela norma aparentemente, né, já adentrou no ordenamento jurídico, como as leis e os atos do poder público em geral têm presunção de constitucionalidade, de legalidade, de legitimidade, então aquilo ali já tem uma aparência de constitucionalidade, a gente começa aquilo começa a gerar efeitos, né, na sociedade, nas relações jurídicas. Então, eu preciso ter também uma forma de controle de danos, né? Então, aquilo ali aparentemente entrou no ordenamento jurídico, começou a produzir ali uma série de efeitos, ainda que depois eu descubra que esses efeitos são nulos ou anuláveis, mas acaba produzindo efeitos, então eu preciso ter como controlar isso, estancar, né, esses prejuízos, esse dano, e então retirar de forma definitiva essa norma inconstitucional do ordenamento jurídico. Vimos também que, quanto à competência, o controle pode ser difuso ou concentrado. O difuso é aquele que pode ser feito por todos os juízes e todos os tribunais do Poder Judiciário, né? Aqui eu tenho processos constitucionais subjetivos, tenho partes específicas, tenho lide, e o controle concentrado é feito pelo STF, né? É exclusividade do STF, no que tange à legislação federal, ao âmbito federal, são os processos objetivos. Vimos a teoria da nulidade. O que foi? Já foi. Acho que ela pegou só um. Tá. Vou resolver só o negócio do carro. Tá. Uhum. Desculpem, eu tive que pausar a gravação, vou retomar. Nós vimos que existe a teoria da nulidade e a teoria da anulabilidade, né, que busca, que são teorias que explicam, né, que pretendem explicar qual seria a natureza jurídica dessa decisão pela inconstitucionalidade ou pela constitucionalidade de uma norma. E nós temos a tese de que essa decisão seria meramente declaratória, ela estaria apenas declarando algo já existente, né? Estaria apenas constatando, porque essa lei, se ela é contrária à Constituição, seja porque o procedimento através do qual ela foi elaborada estava viciado, ou o seu conteúdo não é compatível com a Constituição, ela já nasceu inconstitucional. Né? E aí, se eu entendo que essa decisão ela é declaratória de uma inconstitucionalidade que vem desde, né, a lei já nasceu morta, já nasceu inconstitucional, então, naturalmente, se eu defendo essa natureza,
Eu preciso, então, atribuir, eu preciso entender que uma vez declarada essa inconstitucionalidade, eu preciso retroagir. Eu preciso desfazer tudo que essa lei eventualmente tenha feito durante a sua indevida existência. Mas tem a teoria, né? Tem aqueles que entendem que, na verdade, essa decisão tem natureza constitutiva. A presunção de constitucionalidade, a lei carrega essa presunção de constitucionalidade, então essa teoria reconhece como válidos os efeitos praticados, né? Os efeitos que decorrem dessa lei, e vão dizer que, como ela é constitucional, ela é presumidamente constitucional e ela vai ser considerada constitucional, até que uma decisão judicial a constitua, a transforme, né, ao observar essa inconstitucionalidade, aí sim é essa decisão judicial que tem a força de transformar essa norma em uma norma até então constitucional, transforma ela em uma norma inconstitucional. Então, a consequência dessa teoria, desse entendimento pela natureza constitutiva dessa decisão, é que então os efeitos serão a partir dali, porque essa teoria entende que até então são válidos, né, são legítimos os efeitos produzidos em razão dessa lei. E só a partir do momento em que o judiciário, então, estabelece, né, reconhece essa inconstitucionalidade, a partir dali é que essa norma vai ser retirada do ordenamento jurídico e vai deixar de produzir efeitos. Mas vimos que para ambas as teorias existe o fenômeno da modulação dos efeitos, né? Diante da constatação de uma série de perplexidades que as duas teorias, né, nos levam, acabou sendo reconhecido ao Poder Judiciário esse poder, essa possibilidade de modular os efeitos. Então, eu não preciso ser totalmente retroativo, nem totalmente prospectivo, eu posso enquadrar ali um meio termo. E aí, por fim, eu trouxe aqui alguns apontamentos para a gente lembrar do controle difuso, e aí, no próximo slide, já vamos começar o controle concentrado. Controle difuso, também chamado de controle de exceção, controle de defesa ou controle aberto. Ele é repressivo, sempre repressivo ou posterior, né? A lei já existe, a norma jurídica já existe, já foi colocada no ordenamento jurídico. Ele pode ser feito por qualquer juiz ou tribunal do Poder Judiciário. Aí aqui fiz um apontamento com relação aos procedimentos, para a gente lembrar quais são os procedimentos desse controle na primeira instância, na segunda, na instância especial e extraordinária. Lembrar da cláusula de reserva de plenário, né? Quando ela se aplica, a possibilidade de não aplicação, né? As possibilidades de dispensa da cláusula de reserva de plenário. Então, convido vocês a dar uma revisada nesses slides. Controle difuso, ele é incidental, porque eu tenho um caso concreto, né? Eu estou dentro de um processo subjetivo, que como ele vai ter uma questão constitucional, a gente vai chamar de processo constitucional subjetivo, mas eu tenho um caso concreto que, para ser decidido, uma das questões jurídicas a serem analisadas é essa questão constitucional. Mas o Poder Judiciário vai ter que dar conta, né? Vai ter que solucionar, além da questão constitucional, precisa solucionar o litígio propriamente dito. Os legitimados e o objeto de análise, né, do controle de constitucionalidade difuso é bem amplo, né? Nós vimos que qualquer parte, até o juiz, né, de ofício, pode fazer o controle de constitucionalidade, qualquer parte pode alegar, né, a inconstitucionalidade de uma lei ou de uma norma, de um ato normativo, e o objeto também é bem amplo, ou seja, praticamente qualquer lei ou ato normativo infraconstitucional, né, que retire seu fundamento de validade direto da Constituição, né, lembrando, já falamos sobre isso, o controle de constitucionalidade não se presta
a fazer uma análise de inconstitucionalidade indireta, né? Então, se eu tenho um decreto que regulamenta uma lei e eu quero impugnar o decreto, eu vou impugnar o decreto com relação à lei, eu vou fazer uma análise de legalidade. A lei é que eu consigo fazer um controle, uma análise frente à Constituição. Então, qualquer lei ou ato normativo que tenha uma relação direta, né, de fundamento de validade direto com a Constituição, eu posso pedir, né, colocar, impugnar isso ao Poder Judiciário, demandando, então, uma solução jurídica para isso. E os efeitos do controle difuso, em regra, os efeitos vão ser para aquelas partes, afinal, eu estou dentro de um caso concreto, de uma lide, é um processo constitucional subjetivo, e como no Brasil nós adotamos a teoria da natureza jurídica declaratória da decisão de inconstitucionalidade, a teoria da nulidade, em regra, os meus efeitos vão ser retroativos para aquelas partes do processo. Mas, aí coloquei 2 pontos aqui. Com relação à retroatividade, né, com relação à teoria da nulidade, relembrando a possibilidade de modulação desses efeitos, ou seja, dependendo do caso concreto, eu até coloquei em um slide anterior o artigo, né, da lei que fala sobre a possibilidade de modulação de efeitos, tem um quórum do STF para isso, mas ele pode, atendendo à segurança jurídica ou um excepcional interesse público, ele pode determinar que os efeitos daquela declaração de inconstitucionalidade, na verdade, serão prospectivos, ou né, serão só para o futuro, ou vão valer só para quem já entrou com a ação, para quem, né, para quem está com o processo em curso, para quem não entrou ainda não valeria, enfim, eles têm bastante liberdade para modular esses efeitos, obviamente, de acordo com os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, observando a segurança jurídica. E, com relação aos efeitos interpartes, eu coloquei aqui o lembrete daquelas possibilidades de ampliar esses efeitos do controle difuso, né, para atingir terceiros que não participaram daquele processo constitucional subjetivo, né? A primeira delas, a primeira possibilidade, que já está inclusive prevista na Constituição, é do Senado Federal, uma vez recebendo essa decisão definitiva do STF em controle difuso, o Senado suspender a execução da lei declarada inconstitucional, né? E aí fizemos até uma discussão se o Senado estaria obrigado a fazer essa suspensão ou se seria um ato discricionário dele. O atual entendimento que está começando a prevalecer lá no STF de que seria algo automático, né? Algo a que o Senado estaria obrigado a fazer, e aquela linha da tendência da abstratização do controle difuso, que é aproximá-lo do controle concentrado, né? Aproximá-lo dessa questão mais abstrata e mais objetiva do controle concentrado, né? Os argumentos a favor dessa tendência, dessa linha, são a segurança jurídica, a economia processual. Afinal, se já houve uma manifestação do STF com relação a uma questão constitucional, não se faria necessário a gente movimentar o Poder Judiciário novamente para discutir essa mesma questão em controle concentrado. Bastaria que a gente aproximasse os efeitos do controle difuso ao controle concentrado. Mas eu gostaria de lembrar, existem críticas a essa perspectiva, essa linha de pensamento, né? O Pedro Lenza é um dos críticos a isso. Até coloquei uma questão para vocês refletirem nesse ponto, acho que vale a pena também vocês darem uma relembrada nisso, né? Tem outras possibilidades, como, por exemplo, a súmula vinculante, que é uma ferramenta que já está prevista na Constituição, e através, né, de várias decisões em controle difuso, o STF poderia, então, utilizar o procedimento da súmula vinculante para fazer essa ampliação de efeitos das decisões tomadas em controle difuso, sem necessidade de pegar o próprio controle difuso e já transformá-lo como se fosse algo equivalente ao controle concentrado, que claramente, da leitura da nossa Constituição, não é. Então,
fazendo essa pequena introdução aí para a gente relembrar o nosso contexto, vamos passar para o controle de constitucionalidade concentrado. Concentrado por quê? Porque está concentrado em um único tribunal. Então, os países que adotam esse tipo de controle de constitucionalidade elegem um tribunal para ser o responsável por convergir, por concentrar a interpretação da Constituição. Né? Então, existe a possibilidade de outros agentes, né? Claro que na atuação do Estado, através dos seus diversos poderes, seus diversos órgãos, o Estado está constantemente interpretando a Constituição, mas eu preciso atribuir a um único órgão, um único agente, essa última palavra em interpretação constitucional, para eu tentar convergir os entendimentos e evitar ali decisões contraditórias e insegurança jurídica. No caso da Constituição de 88, no caso do atual ordenamento jurídico vigente no Brasil, a competência, então, para exercício do controle de constitucionalidade concentrado em âmbito federal é o STF, mas nós também podemos ter controle de constitucionalidade concentrado em âmbito estadual, onde a competência será do respectivo Tribunal de Justiça. Agora nós vamos fazer eu vou trazer nessa aula para vocês algumas linhas gerais do controle concentrado, mais voltado para o âmbito federal, tá? E a partir dos próximos vídeos e das próximas aulas, nós vamos adentrar em algumas ações específicas e, por fim, se tivermos tempo, espero que sim, vamos adentrar nesse controle de constitucionalidade do âmbito estadual. Bom, então vamos ver aqui o que seria essa diferença aqui de âmbito federal e de âmbito estadual. Se eu tenho uma lei ou ato normativo federal ou estadual que contraria a Constituição Federal, a competência do STF, ok? Então, eu tenho uma lei federal ou uma lei estadual que contraria a Constituição, a competência do STF. Se eu tenho uma lei ou ato normativo municipal que contraria a Constituição Federal, por ausência de previsão constitucional expressa, não é possível controle de constitucionalidade concentrado. Então, não existe uma ação constitucional, não existe um processo constitucional objetivo previsto para que eu consiga confrontar uma lei municipal diretamente com a Constituição Federal, ok? Nós vimos que, quando a gente estudou o poder constituinte, nós estudamos o poder constituinte derivado decorrente, nós vimos que só os Estados-membros e o Distrito Federal têm competência, né, exercem poder constituinte decorrente, porque só as constituições estaduais e a lei orgânica do Distrito Federal é que tem fundamento de validade direto na Constituição. As leis orgânicas municipais, elas têm fundamento de validade primeiro nas respectivas constituições estaduais e, portanto, só indiretamente na Constituição Federal, ok? Então, por isso e basicamente, por ausência de previsão expressa na Constituição, eu só consigo confrontar uma lei municipal com a Constituição no controle de constitucionalidade difuso ou através de uma ação constitucional específica, que é a arguição de descumprimento de preceito fundamental, a ADPF. Aqui nós estaríamos falando de um controle concentrado, tá? Quando nós conseguirmos adentrar especificamente na ADPF, a gente vai voltar nessa questão da possibilidade ou não de discutir em ADPF, em arguição de descumprimento de preceito fundamental, uma lei municipal, ok? Mas o entendimento é que não caberia controle concentrado por ausência de previsão na Constituição, mas eu poderia arguir em controle difuso, tá?
desculpem. Se eu tenho uma lei ou ato normativo estadual ou municipal que contraria a Constituição estadual, aí aqui eu estou no âmbito estadual, competência do respectivo Tribunal de Justiça, ok? Então, se eu quero confrontar uma lei estadual ou uma lei municipal porque não está de acordo com a Constituição estadual, e aqui é a mesma linha. Dentro do microsistema, né, do microordenamento jurídico dos Estados-membros, eu tenho as constituições estaduais que regulamentam, né, que tem ali uma supremacia com relação às leis estaduais e municipais, as leis orgânicas e, portanto, as leis municipais. Então, as leis estaduais e as leis orgânicas e as leis municipais têm que observar procedimentos, os princípios e as regras previstas na Constituição Estadual. Caso não observe, caso, né, seja necessário impugnar essas leis estaduais ou municipais frente à Constituição Estadual, como eu estou falando em âmbito estadual, a competência será do Tribunal de Justiça do Estado correspondente. E vamos lembrar que, se eu tenho uma lei ou ato normativo municipal que está em desacordo com a lei orgânica municipal correspondente, né? Eu estou no âmbito da legalidade e não da constitucionalidade, né? Lembrando a mesma questão que eu falei aqui, o município, né, não exerce poder constituinte, então a sua lei orgânica não tem esse status de ser uma Constituição, como a Constituição Estadual tem o status, tem esse status constitucional no âmbito estadual. A lei orgânica municipal não tem esse status constitucional. Ela primeiro obedece à Constituição Estadual e apenas indiretamente à Constituição Federal. Então, a violação da lei municipal ao que determina a lei orgânica daquele município, vai ser uma discussão de legalidade e não de constitucionalidade. Então, eu estou fora do controle de constitucionalidade. E aqui eu coloquei uma observação com relação às leis e atos normativos do Distrito Federal, porque aqui eu falei só de estadual ou municipal. E aí, lembrando que o Distrito Federal é aquele ente federado de natureza híbrida, né? Que ele possui tantas competências administrativas e legislativas e tributárias, né, de estado e de município. Então, quando ele estiver exercendo uma competência legislativa estadual, né, eu vou considerar aqui onde está escrito estadual, nós podemos ler também distrital e teremos a mesma consequência. Então, uma lei ou ato normativo distrital que venha dessa competência estadual, que contraria a Constituição Federal, Supremo. Se contrariar a lei orgânica do Distrito Federal, que nós estudamos, né, que ela tem o mesmo status das constituições estaduais, se for uma lei distrital que tenha competência estadual ou competência municipal, mas que contraria a lei orgânica, vai ser Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Se é uma lei ou ato normativo distrital, mas relativo a uma competência legislativa municipal, que contraria a lei orgânica do Distrito Federal, eu estarei também no campo da legalidade, não da constitucionalidade. Ou seja, as leis e atos normativos do Distrito Federal, nesse esquema aqui, eles podem entrar tanto aqui no estadual quanto no municipal. Eu preciso ver, conferir lá na Constituição, se essa competência legislativa, administrativa, né, se for um ato normativo, se ela é uma competência dos estados ou dos municípios, para ver como que o Distrito Federal está atuando naquele caso. Se ele estiver atuando como se ele fosse um estado, é uma solução. Se ele estiver atuando como se fosse um município, podemos ter uma outra solução, como, por exemplo, não ter, né, estar no âmbito da legalidade e não da constitucionalidade. Bom, o controle concentrado, ele tem a índole objetiva, né? Contrariamente àquela índole subjetiva do controle difuso. Aqui não tenho partes propriamente ditas, porque eu não tenho um autor que tem um direito resistido por um réu
e esse réu vai tentar desconstituir o direito reclamado pelo autor, tá? Eu tenho, claro que eu tenho partes processuais, né? Não é que não são partes processuais, eu vou ter ali impetrante, representante, etc. Mas não existe uma lide, né? Não existe um caso concreto, não tem esse sucumbente, né? Não tem uma pessoa que vai perder, que vai ter que realizar uma prestação com relação ao outro. Aqui, o objeto, né, o que vai ser discutido é assegurar a supremacia constitucional. Não tenho interesses particulares em jogo, né, pendente de solução. Então, aqui eu tenho uma argumentação de lei em tese. Eu vou pegar, é um conflito hipotético da norma. Eu não tenho lide, não tenho um conflito concreto. Eu vou pegar essa norma, né, hipoteticamente, não com relação à sua aplicação a um caso específico, concreto, e vou falar o seguinte, olha, esta lei, à medida em que ela for aplicada aos casos hipotéticos e supostos ali naquela discussão, ela não está de acordo com a Constituição, ok? Então, é um conflito hipotético da norma, que vai ser o nosso objeto de análise, contra, né, frente à Constituição, que é o nosso parâmetro de controle. Então, aqui é o controle de constitucionalidade concentrado tem essas características de generalidade, impessoalidade e abstração. A generalidade é essa questão. Eu pego a lei geral sem me preocupar com as diversas pessoas individuais, com os diversos casos individuais específicos aos quais ela se aplica, né? Sem me preocupar, assim, de forma individualizada, né? De forma específica com Maria, com João. Me preocupa que aquela norma de natureza geral não está de acordo com as normas constitucionais. Impessoalidade é justamente em razão da existência de um interesse particular, de partes propriamente ditas, né, daquelas partes que a gente tem no processo subjetivo, e abstração nesse sentido. Eu vou fazer uma abstração. Vou falar, olha, quando formos aplicar, né, essa lei de forma concreta, ela vai gerar uma série de inconstitucionalidades. Ela aliás, ainda que ela não se aplique, né? Às vezes eu posso até pedir uma medida liminar justamente para que essa lei não se aplique, porque de forma abstrata, de forma hipotética, eu já vejo a sua inadequação frente à Constituição. Então, o controle concentrado tem essa índole objetiva. Eu estou falando de uma discussão da lei em tese, de forma hipotética, de forma abstrata, né? E essas características aqui são colocadas pela doutrina de generalidade, impessoalidade e abstração. Então, se no controle difuso eu estava falando de processos constitucionais subjetivos, agora eu estou falando de processos constitucionais objetivos. Estou falando de ações constitucionais, porque, né, estão previstas na Constituição para resguardar, né, para assegurar a supremacia da Constituição, para resguardar os direitos e as normas constitucionais. Elas estão basicamente no artigo 102 e 103 da Constituição, e são a ação direta de inconstitucionalidade, a ADI, também chamada de ADI genérica, a arguição de descumprimento de preceito fundamental, a ADPF, que eu mencionei rapidamente para vocês alguns slides atrás, a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, a ADO, nós vimos lá nos conceitos gerais de controle de constitucionalidade, né? Que a inconstitucionalidade pode ser por ação ou por omissão. Então, como é possível uma situação inconstitucional por ausência de atuação do Poder Executivo? Eu tenho uma ação constitucional, eu tenho um remédio para controlar essa inconstitucionalidade, né? Para reprimir essa inconstitucionalidade, que no controle concentrado, essa ação direta de inconstitucionalidade. No controle difuso, a gente tem o mandado de injunção.
né? Que é um remédio processual já conhecido de vocês. Tem a ação direta de inconstitucionalidade interventiva, chamada de ADI interventiva. Ela é a única que não está aqui no artigo 102 e no 103, ela está no artigo 36, inciso 3 da Constituição. Aqui eu quero que vocês se lembrem, quando a gente estudou a intervenção federal e intervenção estadual, vocês se lembram que nós vimos algumas hipóteses, né? Que essa intervenção pode ser feita, pode ser declarada pelo próprio presidente, quem pode declarar, e vimos que algumas hipóteses de intervenção, elas acontecem por representação ao Poder Judiciário, e o Poder Judiciário, deferindo, né, essa representação, acaba vinculando o chefe do Executivo a atuar, né, de forma interventiva. E aí ele pode ou simplesmente suspender, né, o ato impugnado, caso a suspensão do ato seja suficiente para afastar aquela situação aquela situação excepcional, ou então o chefe do Poder Executivo vai, de fato, fazer o decreto interventivo e determinar a intervenção. Essa ação direta de inconstitucionalidade interventiva é justamente um instrumento, né? O documento, o papel, através do qual essa representação ao Poder Judiciário será feita, tá? Então, o Procurador-Geral da República ou o Procurador-Geral de Justiça no âmbito estadual, eles fazem essa representação ao Poder Judiciário, né? Eles fazem essa requisição de intervenção através dessa ação, desse instrumento, dessa ferramenta, que é a chamada ADI interventiva. Então, ele vai ajuizar, vai apresentar ao Poder Judiciário uma ADI interventiva, onde ele vai relatar os fatos, vai fundamentar, né, vai argumentar que estão presentes as hipóteses constitucionais de intervenção e vai requerer ao Poder Judiciário que seja determinada a intervenção. Se o Poder Judiciário julgar procedente a ADI interventiva, significa que ele foi favorável, né, à intervenção, então ele vai comunicar o Poder Executivo para que o Poder Executivo, então, de forma vinculada a essa decisão dada pelo Poder Judiciário, que ele tome as medidas interventivas necessárias. Se, por outro lado, a ação foi julgada improcedente, então aquilo ali é arquivado e o Poder Executivo não é obrigado a atuar. Eu estou falando aqui essas linhas gerais da ADI interventiva porque a ADI interventiva ela é citada, né, pela doutrina, ela está dentro do controle de constitucionalidade. Nós vamos ver uma outra particularidade com relação a ela nos próximos slides, mas ela não está especificamente na nossa ementa. Ela é muito específica para essa situação de intervenção federal ou estadual e por representação do Poder Judiciário. Então, eu vou deixar ela por último e talvez a gente não tenha tempo de ter uma aula específica com relação à ADI interventiva. Então, já fica aqui algumas considerações gerais e talvez o que tem de mais importante e peculiar da ADI interventiva. E o convite para vocês darem uma lida aí no manual que vocês estejam estudando com relação a essa ação constitucional, ok? E a ação declaratória de constitucionalidade, a ADC. Eu trouxe aqui os dispositivos constitucionais para a gente fazer uma leitura rápida aqui, para a gente já ir assentando, né? Familiarizando com essas ações constitucionais e com algumas regulamentações constitucionais referentes a elas. Lá no artigo 102, nós temos a competência do Supremo Tribunal Federal e no inciso 1º, aquela competência originária do Supremo, relembrando, quando a gente estudou o Poder Judiciário, são aqueles processos, né, aquelas ações que começam, que têm início e, portanto, também terão fim, né, em única instância no STF. E uma das hipóteses, né, de processos que tem início no STF é justamente a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade. Nós já vimos que
que essas ações são ações de controle de constitucionalidade concentrado, então sabemos que a competência é do STF, e é isso que está dito no artigo 102, ao atribuir essa competência originária. E vejam que aqui que está escrito, ó, que a ação direta de inconstitucionalidade cabe para análise de lei ou ato normativo federal ou estadual. E vendo aqui, ó, que a ação, já vamos ver uma diferença entre as duas ações, a ADI e a ADC. A ação declaratória de constitucionalidade, a previsão é só do ato normativo federal. Não tem a previsão para eu confrontar uma lei estadual com a Constituição para declarar a sua constitucionalidade. Mas, finalizando essas linhas gerais do controle concentrado, nós vamos aprofundar mais justamente na ADI e na ADC, e aí nós vamos voltar nessa diferenciação aqui, tá? Nessa diferença de objeto de análise. No parágrafo 1º traz a ADC, a DPF, a arguição de descumprimento de preceito fundamental decorrente dessa Constituição, será apreciada pelo Supremo, tá aqui a competência, né, concentrada do Supremo, na forma da lei. Até sublinhei aqui, existe uma lei, a Lei 9.882, se não me engano, acho que mais para frente eu já coloquei essa lei, que traz o procedimento, explica que pode ser objeto de análise, né, do ADPF e todo o procedimento de julgamento das ADPFs. Então, não tem, a Constituição só traz, né, criou essa ferramenta, criou essa ação constitucional, mas não traz, além da competência do STF, não traz maiores regulamentações. Essa regulamentação está em uma legislação infraconstitucional. Que, inclusive, já uma particularidade, né? Tem um dispositivo da lei que regulamenta a DPF que foi arguída, né? Que foi impugnada como inconstitucional. Nós vamos ver também sobre isso. E aqui no parágrafo 2º traz a questão já da eficácia dessas decisões em controle concentrado. Olha, as decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas ações diretas de inconstitucionalidade, nas ações declaratórias de constitucionalidade, ou seja, as decisões definitivas de mérito proferidas pelo STF em controle concentrado, produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante. Então, são duas coisas, eficácia contra todos e efeito vinculante. Se está escrito, né? Vamos lembrar que é princípio de interpretação, nós não podemos considerar que são inúteis, né? Que seriam inócuas as disposições, principalmente as disposições constitucionais. Então, nós vamos partir do pressuposto de que talvez isso aqui não seja a mesma coisa, sejam coisas diferentes. Então, produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e administração pública direta e indireta nas esferas federal, estadual e municipal. Mais para frente nós vamos voltar e vamos destrinchar aqui o que significa esse efeito, né, erga omnes e esse efeito vinculante. No 103, o 103 fala que as duas principais ações constitucionais, né, a direta de inconstitucionalidade e a declaratória de inconstitucionalidade, podem ser propostas por todas essas pessoas. Então, aqui nós temos os legitimados, mais para frente a gente volta nisso. E no artigo 103 a gente tem algumas questões procedimentais dessas ações constitucionais de controle concentrado. O parágrafo 1º diz que o PGR tem que ser ouvido nas ações de inconstitucionalidade em todos os processos de competência do STF. O parágrafo 2º diz que, declarada a inconstitucionalidade por omissão de medida para tornar efetiva a norma constitucional, será dada ciência ao poder competente para a adoção das providências necessárias e, em se tratando de órgão administrativo, para fazê-lo em 30 dias. Isso aqui também é tudo que a Constituição nos traz de regulamentação com relação àquela ação de inconstitucionalidade por omissão, que a gente listou alguns slides atrás.
E o parágrafo 3º, quando o STF apreciar a inconstitucionalidade em tese, né, aqui, controle concentrado, a gente viu, controle concentrado é um controle de constitucionalidade em tese. De norma legal ou ato normativo, citará previamente o advogado-geral da União que defenderá o ato ou o texto impugnado. Então, aqui, quero só relembrar, né, essa questão de ser uma argumentação, de ser uma análise em tese, então é uma análise abstrata. Controle de constitucionalidade é um controle abstrato, contrariamente do controle concreto realizado de forma difusa. E aqui tem uma questão procedimental, né, da necessidade de citação do AGU. E aqui está, eu trouxe a determinação com relação à intervenção. A decretação da intervenção dependerá de provimento pelo STF, de representação do Procurador-Geral da República, na hipótese do artigo 34 e no caso de recusa à execução de lei federal. Então, são as hipóteses de intervenção por representação ao Poder Judiciário. E essa representação aqui é que é instrumentalizada através da ADI interventiva. Bom, continuando no controle concentrado, então, regra geral, o controle concentrado é abstrato, né? Estou falando de lei em tese, então eu não tenho uma lide, não tenho partes, e repressivo posterior, né? A lei ou o ato normativo já foi incluído no ordenamento jurídico. Repetindo o que a gente já falou, a finalidade do controle concentrado é garantir a supremacia da Constituição. Esse é o único objeto, né? Não tem essa finalidade de garantir a supremacia da Constituição não é uma questão incidental a uma lide, a um litígio, a um outro objeto que está sendo discutido no processo. Essa é a única finalidade, o único objeto das ações constitucionais. E aqui, exatamente o que eu acabei de falar, a ausência de um caso concreto de uma lide a ser solucionada ou pacificada. Mas, salientei aqui que nós estamos falando, regra geral, o controle concentrado é abstrato e repressivo posterior. Mas nós temos algumas exceções. Nesses 3 casos, eu vou estar diante de um controle concentrado, né, porque está previsto na Constituição como um controle de constitucionalidade concentrado, de competência do STF, mas que eu estarei diante de um caso concreto e não simplesmente de uma arguição de lei em tese. Quais são esses casos? A ADI interventiva, né, que é aquela representação para intervenção federal ou estadual, aquele artigo 36 fala da intervenção federal. Por que é um caso concreto? É uma situação muito específica. Vai ser uma intervenção da União em um determinado estado. É isso que o Poder Judiciário vai julgar. Ou do estado em um determinado município. São situações fáticas específicas que está sendo argumentada ali como hipótese de intervenção. Então, eu estou diante de um caso concreto, né? Aqui na ADI interventiva, eu não estou pegando uma lei em tese e falando que ela é contrária à Constituição. Eu estou falando que aconteceu uma situação específica, que eu preciso, inclusive, relatar. No dia tal, o governador emitiu um decreto, ou o governador praticou determinado ato que se enquadra naquelas hipóteses de intervenção federal. Por isso, eu, Procurador-Geral da República ou Procurador-Geral da Justiça, estou pedindo, representando o Poder Judiciário, para que o Poder Judiciário, então, determine ao Poder Executivo que faça a intervenção. Vocês vejam que eu estou diante de um caso concreto, de situações concretas, específicas, individualizadas e determinadas, né? Então, é uma ação constitucional, assim está prevista na Constituição, é um controle de constitucionalidade concentrado em um único tribunal, vai ser o STF em âmbito federal ou o Tribunal de Justiça correspondente no âmbito estadual,
mas eu não estou diante de uma discussão abstrata, e sim de um caso concreto. A DPF incidental, tá, é aqui, ó, é a Lei 9.882, acho que eu falei certo, então. É a lei que regulamenta a arguição de descumprimento do preceito fundamental. Ela pode ser uma ação autônoma, e, em regra, ela será uma ação autônoma, porque ela é uma ação constitucional de controle concentrado, então, de controle abstrato. Mas existe essa possibilidade, a doutrina interpreta essa hipótese do parágrafo único como a possibilidade de dentro de um processo, de um caso concreto em curso, eu extrair uma arguição de descumprimento de preceito fundamental que seria, então, incidental a esse processo que está sendo discutido, tá? Então, aqui também é visto, é relatado pela doutrina como uma exceção, onde eu teria um caso concreto paralelo ali à discussão do descumprimento do preceito fundamental. Então, essa ação teria uma natureza incidental e não a natureza autônoma e abstrata que normalmente o controle concentrado tem. E o mandado de segurança impetrado por parlamentar, no caso de inobservância do devido processo legislativo constitucional, também indicado pela doutrina como uma situação de controle concentrado, por ser competência concentrada do STF, mas além de ser um caso concreto, porque esse parlamentar vai alegar que está sendo violado o seu direito subjetivo a um devido processo legislativo constitucional, né? Ele vai ter uma situação específica, ele vai ter que falar, foi no dia tal, na sessão tal, aconteceu tal coisa, né? Não houve a intimação, ou o quórum não estava correto, enfim. Todas essas questões de regimento ou de procedimento, ele vai poder alegar que houve algum vício, né? Mas é um vício, vejam bem, é uma situação específica, é uma situação que tem data, que tem hora, que tem um fulano que praticou, e tem principalmente um fulano, uma pessoa específica, que teve um direito subjetivo violado, que é o direito subjetivo de todos os parlamentares ao devido processo legislativo constitucional. E essa hipótese aqui do mandado de segurança, ele é exceção por ser concreto e não abstrato, e ele é exceção também por ser preventivo e não repressivo e posterior, como regra geral, o controle concentrado. Eu fiz aqui para vocês uma pequena tabela dos legitimados, né? Ou seja, quem tem competência, quem tem legitimidade constitucional para propor, né, um processo constitucional objetivo. Quem pode ajuizar uma ação constitucional de controle de constitucionalidade concentrado. E aí, esses legitimados, então, ajuizar aquelas ações que a gente listou. O que eu fiz? Passei para frente, desculpa. Estão previstos lá no artigo 103 da Constituição. Eu coloquei aqui o artigo 36.3, porque para a ADI interventiva, especificamente, só para ela, os únicos legitimados são o Procurador-Geral da República, em âmbito federal, ou o Procurador-Geral de Justiça, no âmbito estadual. Procurador-Geral da República e Procurador-Geral de Justiça, vocês devem se lembrar também da estrutura do Poder Judiciário. No vídeo da professora Amanda, se não me engano, ela mencionou isso expressamente. É um agente do Ministério Público, né? É uma hierarquia administrativa lá dentro do Ministério Público. O Procurador-Geral da República seria o chefe do Ministério Público da União, e o Procurador-Geral de Justiça é o chefe do Ministério Público Estadual. Então, no âmbito federal, o PGR, no âmbito estadual, eu tenho o PGJ. E eles serão os únicos legitimados a fazerem aquela representação, né, a proporem aquela ADI interventiva ao judiciário, requerendo, então, a intervenção no estado ou no município.
Para as demais ações constitucionais, os legitimados estão lá no artigo 103. E a doutrina divide esses legitimados em legitimados neutros ou universais e legitimados interessados ou especiais. Os neutros ou universais, eles não precisam demonstrar pertinência temática, ok? Eles podem argumentar inconstitucionalidade ou ajuizar a ação declaratória de constitucionalidade de qualquer lei ou ato normativo, tá? Estão aqui os incisos do artigo 103, que seriam esses legitimados neutros ou universais, e são as autoridades relacionadas à União. Tem até eu vi uma dicasinha para ajudar a lembrar, universal, né? A gente pega esse uni aqui e lembra de autoridades relacionadas à União. Quando a gente guarda isso, universal, com autoridades relacionadas à União, quando a gente dá uma lida lá nos incisos do artigo 103, a gente consegue identificar quem serão, então, esses legitimados que não precisam demonstrar pertinência temática. Ao contrário de legitimados que são interessados, são legitimados especiais, eles precisam demonstrar pertinência temática como requisito de admissibilidade, ou seja, eles têm que demonstrar interesse de agir. Aquela lei ou ato normativo tem que ter uma pertinência temática com aquele órgão, com aquele agente, tá? Ele não pode... E são autoridades relacionadas ao Estado. O que é, então? É a Assembleia Legislativa, é o governador, são os sindicatos, né? Os órgãos de categorias profissionais, ou seja, o governador, ele tem que ter uma relevância temática, ele não tem interesse em argumentar a inconstitucionalidade ou a constitucionalidade da lei de um outro Estado frente à Constituição, né? Ele só tem pertinência temática com relação às leis do Estado dele. Então, ele tem que demonstrar pertinência temática. Os órgãos que são entidades de classe, né, que representam categorias profissionais, eles vão poder ajuizar, eles vão poder dar início a um controle de constitucionalidade concentrada de uma lei que interfere, né, no exercício profissional que ele defende, né, e não qualquer lei. Esses aqui não. Como são autoridades relacionadas à União, então são autoridades que já se presume, né, que eles têm esse interesse, que toda e qualquer legislação de âmbito federal ou de âmbito estadual interfere na atuação e, portanto, essas autoridades têm até uma certa obrigação, né, de assegurar a supremacia da Constituição e, portanto, solicitar esse controle de constitucionalidade quando houver alguma dúvida com relação à constitucionalidade ou não da lei ou do ato normativo. Ao passo que essas autoridades aqui, ó, especiais, a gente pega o e vamos lembrar de autoridades relacionadas aos estados, são autoridades que têm um âmbito de atuação mais restrito, né? Um âmbito de atuação menor, então eles só será autorizado, né, que eles questionem, que eles ajuizem ações constitucionais com relação a leis ou atos normativos que tenham pertinência com a atuação política administrativa que cabe a essas autoridades. Agora vamos passar para algumas peculiaridades processuais, de forma geral, das ações constitucionais de controle concentrado, e aí eu vou passar por algumas dessas peculiaridades e vamos encerrar esse nosso primeiro vídeo, esse nosso primeiro contato com o controle concentrado. Então, vamos lá. Alguns princípios processuais não são aplicáveis ao controle concentrado, porque aqui a característica do meu processo é característica de generalidade, de impessoalidade, de abstração, de objetividade, né? Então, os princípios que garantem o processo subjetivo, que visam a garantir uma paridade entre as partes. Se eu estou num processo que não tem partes, não faz sentido. São os princípios do contraditório, da ampla defesa, duplo grau de jurisdição. Nada disso é necessário. O duplo grau de jurisdição, inclusive, fica claro, né, a não aplicação dele,
porque nós vimos que o controle concentrado é concentrado em um único tribunal, ou é o STF, ou é o Tribunal de Justiça correspondente, e, portanto, o processo se iniciará e findará ali naquele tribunal. Não é admitida a desistência, né? Como eu estou falando de uma questão, eu não estou defendendo o interesse subjetivo de uma parte ou de uma autoridade, na verdade, eu estou defendendo a supremacia da Constituição. Então, uma vez iniciado esse processo, a autoridade, né, que iniciou não pode mais desistir. Não é admitida a intervenção de terceiros. Aqui eu já faço uma ressalva para a possibilidade de admissão dos amicus curiae, que são aqueles amigos da corte, que nós já estudamos também. Se houver tempo, eu vou tentar entrar com vocês, aprofundar um pouco mais em quando que é cabível o amicus curiae e tudo mais. Não tem recurso da decisão de mérito, ou seja, é uma decisão irrecorrível, só cabe embargos de declaração, porque embargo de declaração é para corrigir, né, um erro material, omissão, ou uma contradição, uma obscuridade ali naquela decisão. Mas recurso propriamente dito, né, uma apelação, um recurso ordinário, não cabe, porque já vai ser feito o julgamento pelo plenário do STF, né, ou do Tribunal de Justiça, então não tem uma autoridade superior para poder, não tem um órgão, uma Câmara superior, ou muito menos um Tribunal superior para fazer essa análise recursal. E também não cabe ação rescisória, então é uma decisão última e definitiva. A decisão em controle concentrado tem uma natureza de jurídica, judicial e legislativa, né? Legislativa no sentido de, quando em controle concentrado o STF decide pela inconstitucionalidade daquela lei, ele acaba retirando aquela lei do ordenamento jurídico. Então, ele está exercendo ali quase que uma função legislativa, né? De derrogação, de extinção ali de revogação de uma lei. Ainda nas peculiaridades processuais, a gente tem a eficácia imediata da decisão a partir da sua publicação. Então, a gente não precisa guardar aquele procedimento de trânsito em julgado, o que é um pouco óbvio, porque se não cabe recurso, o trânsito em julgado, aquele procedimento de trânsito em julgado, que a secretaria vai lá, bate um carimbo e certifica que aquela decisão transitou em julgado, o que é esse procedimento? A decisão é publicada, as partes são intimadas, se é necessária intimação pessoal, do MP, do Defensoria, alguma coisa assim, da parte é feita a intimação pessoal. Aí a gente conta o prazo de um eventual recurso e, decorrido o prazo desse recurso, a secretaria vai lá e certifica que houve o trânsito em julgado, ou seja, não cabe mais recurso, aquela decisão se tornou final e definitiva. Mas se eu estou dentro de um processo constitucional objetivo, que não tem partes, né? Não tem uma lide subjetiva a ser definida, a decisão é irrecorrível e irrescindível, ou seja, não pode ser objeto de ação rescisória, não há que se falar em trânsito em julgado, né? Uma vez publicada, ela automaticamente transitou em julgado e já é final e definitiva. A causa de pedir é aberta. Eu já mencionei isso com vocês. O autor da ação constitucional aqui, ele vai definir qual é o objeto de análise. Ele vai definir qual lei ou ato normativo que ele está impugnando e que ele quer que o Poder Judiciário se manifeste se a lei toda ou se um determinado artigo da lei está de acordo ou não com a Constituição. Então, o autor define isso. O Poder Judiciário é inerte, ele continua sendo inerte. Ele vai ser provocado para se manifestar sobre um objeto de análise específico. Ou uma lei, e aí pode ser inclusive a lei toda, ou um artigo da lei, ou alguns artigos específicos da lei. Ok. Mas a norma constitucional apontada como parâmetro não é fechada. O judiciário, né, o STF, não é obrigado a analisar apenas aquela norma constitucional que o autor colocou como parâmetro, né?
A norma constitucional que o autor coloca como parâmetro é o fundamento, são os fundamentos que ele alega na sua ação. Se é uma ação que ele quer que seja declarada a inconstitucionalidade do objeto de análise, a norma constitucional que ele vai apontar como parâmetro que foi violada é a argumentação dele para defender aquela inconstitucionalidade que ele acredita. Mas o STF não precisa decidir de acordo com a fundamentação colocada pelo autor. Ele vai pegar aquele objeto de análise definido, fechado pelo autor, e ele vai fazer o confronto, ele vai fazer o controle de constitucionalidade completo, observando todo o bloco de constitucionalidade vigente no Brasil. Então, ele pode, por exemplo, concordar com o autor, que é inconstitucional, mas não porque foi violada aquela norma constitucional que ele especificou, mas porque o STF entendeu que foi violada uma outra norma constitucional. Adentrando um pouco mais nessa questão de caso de pedida aberta e regra da distrição, né? Essa regra da distrição vem da questão da inércia do Poder Judiciário, né? O processo constitucional, ele é adstrito, né? Ele está limitado ali com relação ao objeto. Tem que haver provocação em relação ao objeto, tá? Então, alguém tem que provocar o judiciário impugnando uma determinada lei ou ato normativo. Caso contrário, essa lei ou ato normativo tem presunção de constitucionalidade. Então, eu tenho uma lei qualquer, uma lei X, que tem o seu artigo 5º impugnado numa ADI. Neste caso, o STF não poderá se manifestar sobre a constitucionalidade ou inconstitucionalidade do artigo 25 da mesma lei, porque o artigo 25 não foi objeto de impugnação. Ok? Então, aqui, o Poder Judiciário está adstrito ao objeto de análise posto pelo legitimado. A causa de pedir por outro lado é aberta, o STF pode decidir por outro parâmetro. O legitimado disse que o artigo 5º é inconstitucional porque violou, vamos supor, o artigo 5º da Constituição. O STF pode falar assim, de fato é inconstitucional, mas não por violação ao artigo 5º, mas por violação ao artigo, sei lá, 250, qualquer um, ok? Qual que é, e eu trouxe aqui essa exceção para a gente falar dessa inconstitucionalidade por arrastamento, ou por atração ou consequente, que é, se houver uma relação de dependência, né, de interdependência entre os dispositivos, aí sim, utilizando esse exemplo aqui do artigo 5º e do artigo 25, o que acontece? O exemplo seria, o artigo 5º da lei X é inconstitucional. O STF concordou com o autor da ação e declarou de fato inconstitucional. Aqui nem importa se foi utilizando o mesmo parâmetro, o mesmo fundamento do autor ou não. Não importa. A questão é que o STF falou realmente o artigo 5º é inconstitucional. Aí, se a declaração de inconstitucionalidade do artigo 5º leva à consequência de inconstitucionalidade do artigo 25, porque o que está disposto no artigo 25 tem uma relação de interdependência com o que está disposto no artigo 5º, então, se o artigo 5º é inconstitucional, logicamente, decorre automaticamente a inconstitucionalidade do artigo 25, aí sim, o STF pode, né, até é recomendável que ele deixe expresso no dispositivo, e inclusive tem casos assim, o STF vai decidir da seguinte forma: julgo procedente a ADI para declarar a inconstitucionalidade do artigo 5º da lei X e julgo por arrastamento, né? Julgo também inconstitucional por arrastamento o artigo 25 da mesma lei. Então, aqui não é uma questão de violação a essa regra da distrição, violação à regra da inércia do Poder Judiciário. É uma questão lógica, é uma questão de exercício lógico, né? O artigo 25 tem uma relação de interdependência do artigo 5º, de forma que na hora que eu retiro o artigo 5º do ordenamento jurídico, o artigo 25 é como se ele ficasse órfão, né? Ele acaba, então, de forma logicamente, de forma praticamente automática, precisando também ser retirado do ordenamento jurídico. Bom,
Para finalizarmos, vamos falar dos efeitos, então, do controle concentrado. Vocês já devem se lembrar lá dos nossos conceitos gerais, que, regra geral, enquanto o controle difuso tem um efeito só para as partes, né? O controle concentrado tem efeito para todos. Nós já vimos também da leitura do artigo constitucional, também tem efeito vinculante. E tem o efeito ex tunc, que é aquele efeito retroativo. Essa questão do efeito ex tunc aqui, né, vale, regra geral, tanto para o difuso quanto para o concentrado, porque no Brasil a gente adota a teoria da nulidade, a gente adota a teoria da natureza declaratória da decisão de constitucionalidade. Então, a tendência é que a gente busque sempre o efeito retroativo. Mas com relação, aí nós vamos destrinchar todos esses efeitos do controle concentrado. Mas com relação à retroatividade, já coloquei aqui. Ela é decorrente da teoria da nulidade, mas salientei novamente aquela possibilidade de modulação dos efeitos. Então, a regra geral, né, o que decorre naturalmente de uma decisão judicial em controle concentrado, né, se o STF não falar nada, nós vamos entender que esse efeito será retroativo, será ex tunc. Ele vai considerar que a lei nunca existiu e nós vamos ter que fazer ajustes ali jurídicos e práticos para refazer ou para restabelecer a situação jurídica antes daquela lei. Mas é possível que o STF se manifeste flexibilizando essa retroatividade. Ok. Lá na Constituição, então, está falando o quê? O que significa esse para todos e esse vinculante? Vamos tentar aprofundar um pouco nisso. Fala que todos os órgãos do Poder Judiciário e administração pública direta e indireta nas esferas federal, estadual e municipal. Então, aqui a gente já está vendo que esse para todos não são todos, exatamente, né? São algumas pessoas. São os órgãos do Poder Judiciário, administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal. Então, a gente vê que vincula o judiciário e o executivo, mas não vincula o legislativo. Então, esse para todos já excetua aqui, já vamos excetuar o poder legislativo, tanto com relação ao efeito, né, erga omnes, quanto no efeito vinculante. E vamos lembrar que quando a gente estudou mutação constitucional, a gente já tinha feito uma reflexão, uma análise com relação a isso. O legislativo não pode ficar vinculado a uma decisão do Poder Judiciário, porque senão acontece essa situação, né, esse fenômeno que o ministro César Peluso chamou de fenômeno da fossilização da Constituição. Né? Claro, me parece claro que isso interfere na separação dos poderes, na harmonia dos poderes, no momento em que engessa, né, a função legislativa, que é exercida de forma típica e precípua pelo Poder Legislativo. Na doutrina, nós vamos ver sempre falando isso, vincula o judiciário e o executivo, mas não o legislativo, mas eu gostaria de chamar a atenção para vocês que quando a gente fala que não vincula o legislativo, talvez corretamente mais técnico seria a gente pensar não vincula a atividade legislativa, tá? Então, não vai vincular, inclusive o judiciário e o executivo, quando eles estiverem exercendo de forma atípica função legislativa. Mas como a função legislativa é exercida de forma típica e preponderantemente pelo legislativo, mais fácil é a gente guardar mesmo o legislativo. Então, o legislativo pode sim legislar de forma contrária à interpretação, ao que foi decidido pelo STF. E aí isso vai fazer, então, com que aquela decisão, talvez ela perca um pouco a praticidade dela, e se for o caso, a questão terá que ser novamente levada ao Poder Judiciário. Eu vou encerrar, então, aqui esse vídeo e nós vamos começar, que é o vídeo dessa semana. Na semana que vem, na outra semana, nós vamos retomar
com uma aula gravada e depois teremos um encontro ao vivo. E aí, num próximo vídeo, então, eu vou retomar a gente aprofundando nessa questão dos efeitos das decisões em controle de constitucionalidade concentrado. Ok? Abraços, obrigada.